ser dados confiáveis, né? Mesmo se a escolha dos indicadores seja quantitativa ou qualitativa, isso deve influenciar também, né? Mas os dados, eles precisam trazer essa confiabilidade, até mesmo para propor, né, políticas públicas relevante, né? Eles precisam ter esse caráter relevante. E também a questão da comparabilidade, né, que já foi frisada aqui também. Pode passar, por favor. Em termos de recorte espacial, eles precisam, né, ter uma cobertura geográfica que defina muito bem cada particularidade de cada região, de cada área de estudo, mas, como eu falei anteriormente, sempre pensando em nível de também subsidiar outras áreas, né? O custo-benefício, até porque a validação, né, e o acesso aos dados, eles precisam ser economicamente viáveis, né? A questão da ressonância, o indicador ele deve possuir, né, a capacidade de despertar interesse dos agentes envolvidos, até porque esse interesse, né, tanto de órgãos governamentais devem estar envolvidos, né? Essa questão de despertar o interesse, como também da comunidade local. Ela deve, se ela está participando, ela tem que ter consciência do quanto de benefício, né? Isso pode ser adquirido. E a questão da adaptabilidade também, né? Que eu já mencionei anteriormente. Então, assim, uma das dificuldades, né? E desafios que os autores falam é de que um sistema de indicador ele abrange, né, todas essas características, né? De certa forma, é quase que impossível. Tudo isso está presente no sistema de indicador, mas pelo menos a maior parte deles, né, a maior parte dessas características devem estar presentes. Pode passar. Isso, aí mesmo. Então, para o processo de desenvolvimento de um conjunto de indicadores, né, o autor Bossel, em 1999, ele sugere as seguintes etapas, né? Primeiro, a questão da compreensão conceitual do sistema como um todo. Então, especialistas que estejam, né, envolvidos, eles devem ter um bom aprofundamento e compreensão do sistema, né, de indicador utilizado e qual o melhor sistema. A gente tem uma série desses sistemas de indicadores, né, propostos, e sempre vai necessitar de uma adaptabilidade, uma questão, né, mais local, para que se tenha melhor eficiência no processo de avaliação. A identificação, né, dos indicadores representativos, por mais que a gente tenha diversas dimensões e essas dimensões elas tenham igual importância, alguns indicadores eles vão estar mais, digamos, influenciando de forma geral, né, sobre os demais indicadores e vão ter maior peso, digamos assim, na composição de um índice final, né, da sustentabilidade. A questão da avaliação do desempenho dos indicadores, né, é interessante que esses indicadores eles tenham um desempenho, né, medido ao longo do tempo, né, tem a realização de uma avaliação temporal e também o desenvolvimento de um processo participativo, né, que também o professor já falou aí diversas vezes, que eles precisam ser, né, democráticos, quando possível. É essencial que haja essa visão democrática, essa participação democrática, até porque o pesquisador, por exemplo, se ele começa a desenvolver indicadores, né, em uma determinada área, ele nunca vai ter uma visão holística, né, que contemple todas as problemáticas envolvidas naquela área de estudo. Então, é preciso ter uma visão, né, de todos os stakeholders para conseguir essa análise aí participativa. Pode passar, por favor. Então, um indicador ele pode ser uma variável qualitativa, né, de forma nominal, ou uma variável de classificação ordinal, né? Ou ainda uma variável quantitativa. Então, a escolha, né, se vai ser um indicador qualitativo, quantitativo ou ambos, né, muito depende da situação que se deseja avaliar, do pesquisador, do fornecimento dos dados, né, que precisam ser válidos, né,
Então, a disponibilidade desses dados, eles vão também, né, influenciar nessa questão da escolha do tipo de variável, né? Existem propósitos que são, né, internamente dependentes de indicadores subjetivos e qualitativos, né? E também todos os indicadores, eles são pelo menos assim parcialmente subjetivos. Nisso o autor coloca que na própria escolha, né, de fazer uso de indicadores quantitativos, né, a gente já tem uma visão subjetiva e nessa escolha a gente já está influenciando de certa forma, ao indicador não ser totalmente quantitativo, né? Nessa influência de pesquisador, a gente já coloca aí um viés subjetivo. E também é possível, né, o uso combinado desses indicadores. Nessa questão de uso combinado, é muito importante para fortalecer a questão do sistema de monitoramento, né? Então, no processo de desenvolvimento, o uso desses dois tipos, né, de indicadores, de variáveis, eles podem, né, trazer uma melhor solução, né, quando se é possível ter ambos os dados. Pode passar. Então, os indicadores eles podem ter uma influência determinante no processo de desenvolvimento sustentável do turismo, principalmente de três formas, né, que o autor ele coloca. Por meio da geração de informação, a mobilização que eles criam, né, em termos de associações e envolvimentos no setor, e as ações que eles promovem. Então, os indicadores, desde o momento da sua formulação, eles já são capazes, né, de ir transformando o pensamento dos envolvidos com relação aos conceitos de sustentabilidade e também com relação a um olhar mais despertar um olhar realmente com relação à problemática que está sendo discutida no contexto desses indicadores. Pode passar. Então, os principais tipos de indicadores que têm sido utilizados na prática, né, esses tipos de indicadores, eles estão mais ou menos relacionados à metodologia, né, conceitual de pressão, estado e resposta. Então, são indicadores que têm sido utilizados, né, os autores falam, apesar de que o artigo, né, remete a uma década atrás, mas a gente vê que nos estudos atualmente, quem trabalha com indicadores sabe que tem sido nesse foco, né, nesse objetivo de propor indicadores preventivos, né, com aquele caráter de prever problemas futuros, né, impactos futuros, indicadores de capacidade de carga ou de medição do estresse, que é muito comum em áreas onde são desenvolvidos ecoturismo, turismo de sol e praia, né? Muitas praias têm desenvolvido esse tipo de indicador de capacidade de carga, como o colega até falou do exemplo de Fernando de Noronha, a gente tem também o exemplo aqui no Rio Grande do Norte, né? Da Praia de Pipa, com relação a estudos de capacidade de carga, indicadores de medição do estado dos recursos naturais e volume de demanda dos recursos, indicadores de impactos e efeitos do turismo, indicadores de medição de esforços e ações de gestão, indicadores de medição das consequências do manejo. Pode passar. Então, muitas organizações, né, os autores colocam que muitas organizações e instituições elas têm focado no desenvolvimento geral, né, do nível mais macro, para propor os indicadores. E muitas vezes esses indicadores, né, de nível macro, eles não são aplicados num setor turístico mais local, né? Como eu falei, eles vão servir como base, mas precisa, né, de uma adaptação mais local para que seja possível validar esses indicadores. Então, ele menciona algumas organizações, né, que têm trabalhado nesse viés, como a Organização Mundial do Turismo, o Banco Mundial, o BirdLife, Instituto Internacional para o Desenvolvimento Sustentável. Então, tem essa questão, né, do olhar crítico de que a base desses indicadores, elas precisam, de fato, serem adaptadas num contexto mais local, seja para qualquer atividade, não só com relação ao turismo. Pode passar.
Então, a pertinência dos indicadores ela vai variar de acordo com as regiões, né, e seu contexto. Devem ser remanejados e interpretados dentro do contexto apropriado, levando em conta as características ecológicas, geográficas, sociais, econômicas e institucionais de cada região, né? Como a gente já bem frisou aqui, inclusive o colega Diego mencionou, né, o autor Sachs, quando ele coloca, né, em publicações, né, bem anteriores, já faz algum tempo, né, que ele menciona a necessidade desses indicadores serem multidimensionais, né, e compartilhar diversas dimensões para se ter uma melhor avaliação do contexto local, né, e uma visão holística desse sistema que está sendo avaliado. Assim eu concluo a minha fala e agora vai dar sequência a colega Mirella, né, que vai falar um pouco da tese do autor Hanay. Obrigada, pessoal, pela atenção. Perfeito, Rosani. Tem algumas coisas interessantes que eu queria só resumir um pouco aqui e trazer os pontos principais aqui apresentados pela Rosani, tá? Eu queria que vocês ficassem atentas, lembrassem, Rosani, pessoal, quando você falou das características e propriedades dos indicadores de sustentabilidade, você falou de um conjunto de propriedades, né, um conjunto de características, muito parecido, inclusive, com os 10 princípios lá de Pareto, os princípios que foram utilizados também pelo próprio Van Bellen na pesquisa dele. Mas tem um ponto que se destaca em relação à sustentabilidade na atividade turística, que ela acaba sendo algo de extrema importância enquanto cuidado na realização da pesquisa. É o que ele chama, é o que o Hanay chama de cobertura geográfica. Então, se vocês que vão trabalhar com sustentabilidade na atividade turística, imagino, né, Mirella, Rosani, o Diego, o Felipe, todos vocês, o Adriano, né, que vão trabalhar com sustentabilidade na atividade turística, fiquem muito atentos a isso, tá? Por quê? O ideal seria que a tua cobertura geográfica fosse a menor possível. Então, posso pegar vários exemplos aqui, tá? Turismo religioso, né, que está ocorrendo hoje na cidade de Belém, lá no estado do Pará. Festa do... Aqui é o nome, não lembro. Do Círio de Nazaré, professor. Círio de Nazaré, lá em Belém. É um turismo religioso, né, de alguma forma, e você pode ter aqui turismo religioso em relação a uma cidade chamada Guarabira, aqui na Paraíba, algo em torno de 70 mil habitantes, em relação a um santo que nós temos aqui, Frei Damião. Olha, é turismo religioso que tem uma diferença absurda e alguém se propõe a trabalhar análise de sustentabilidade para o turismo religioso. Então, o conjunto de indicadores a serem utilizados, escolhidos no primeiro momento, depois selecionados democrática e de forma participativa, deve ser em função desse contexto. Então, quanto maior for o teu recorte territorial, maior a dificuldade que você tem para a escolha dos indicadores e para a aplicação desses indicadores, sobretudo se você tem um viés que é democrático e participativo. Bom, e aí a Rosani ela traz 2 autores fundamentais nessa questão dos indicadores de sustentabilidade. Um é o Bossel, é um trabalho de 1999 que ele fala do seguinte, ó, é necessário que a análise dos indicadores, que a análise do desenvolvimento sustentável e a utilização dos indicadores de sustentabilidade levem em consideração tanto aspectos objetivos quanto aspectos subjetivos. É necessário se trabalhar com a forma de percepção, com a forma de entendimento que cada indicador desse possa ter com esses atores sociais direto e indiretamente envolvidos. Então, coisa do tipo, um dono de hotel, um dono de um restaurante pode ter uma percepção totalmente diferente daquele indicador em relação a um motorista de um van, um cara de transportadora. Tá certo?
Então, é preciso trabalhar com essa forma essa subjetividade e tentar se chegar a um certo nível de homogeneidade no entendimento do que é aquele indicador, inclusive para a questão da escolha desse indicador, tá? E aí isso é reforçado depois por um outro autor que a Rosani citou, que é o Cho e o Siracaya, que eles reforçam exatamente isso, tá? De que eles resgatam essa questão da cobertura geográfica, que deve ser focada no local. Não sei, mas eu acho que no artigo que está o artigo que está do Hanay aqui, ele faz uma aplicação numa cidade pequena, né? Acho que é isso. Acho Isso, que é. Bueno Brandão. Isso, uma cidade pequena lá no interior de São Paulo, ou no interior de Minas Gerais, alguma coisa assim, tá? Então é isso para vocês, se vocês vão trabalhar com indicadores de sustentabilidade na atividade turística, tá? O teu recorte territorial deve ser o menor possível, mesmo que guarde algumas similaridades, tá? Rosani, já que você falou no Rio Grande do Norte, eu tentei fazer um estudo comparativo entre três regiões de turismo, sol e praia aqui no Nordeste, tá? Pipa, Porto de Galinhas, Pipa no estado do Rio Grande do Norte, Porto de Galinhas em Pernambuco e o município do Conde aqui na Paraíba. Foi o caos. Não deu certo. Porque, apesar de serem coisas muito parecidas, são coisas muito diferentes. E eu só pude perceber isso quando eu fiz a análise dos dados secundários, eu disse, opa,